Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série de análise financeira em Excel, como calcular a rentabilidade de investimentos imobiliários, parte 2. Na última semana falámos do custo de capital e eu disse que ia tecer mais algumas considerações, portanto, já que estou novamente na planilha, como dizem os nossos conterrâneos brasileiros, na spreadsheet que criei no último episódio, relativamente à parte 1 e, portanto, agora estão aqui a ver que esta aqui já dirá respeito à parte 2. Nesta parte 2 eu vou continuar a falar do custo de capital. No último episódio alonguei-me um bocadinho mais do que eu queria, porque tive aqui que dinamicamente ver as coisas com vocês e é a ideia, portanto, isto são tudo coisas que eu já fiz há muito tempo e que utilizo hoje em dia como base, mas já tenho o meu software que me permite fazer muitas destas coisas automaticamente e mesmo em trabalhos de consultoria devo dizer que já não utilizo, já não tenho que utilizar estas fórmulas, ou pelo menos não tenho que recorrer a elas de uma forma dinâmica, portanto já tenho coisas pré-preparadas e portanto acaba por ser um relembrar para mim. Muito bem, vamos ao que interessa. Nesta parte de hoje vou continuar então a falar do custo de capital. O custo de capital, nós falámos desta fórmula aqui, PGTO, no último episódio, que basicamente é uma fórmula que calcula o pagamento de um investimento com uma determinada anuidade, com uma determinada taxa de juro e com uma determinada maturidade. Portanto, é basicamente a prestação, se quisermos, desse pagamento em função de todas as outras condicionantes e basicamente, como eu vos expliquei, isto só funciona para taxas fixas. Esta fórmula aqui em particular, a análise financeira para taxa variável, mas é bastante mais complexa do que aquilo que aqui vamos fazer. Especialmente nesta série para o YouTube, completamente gratuita, mas efetivamente esta prestação acaba por nos dar uma indicação daquilo que é o cash flow. Mas há certas coisas que ainda não estão aqui mensurados no custo de capital e é isso que vamos falar hoje. Portanto, em primeiro lugar, eu vou dividir isto aqui, portanto, vamos ter que dividir esta prestação entre aquilo que é capital e aquilo que é juro, porque me parece que é absolutamente fulcral ao fazermos este tipo de cálculos. E também vou-vos dizer aqui mais algumas coisas, aliás, vamos já começar por aí. Em primeiro lugar, com todos os dados que já aqui temos, sem introduzir mais fórmulas, sem introduzir o que quer que seja, nós podemos conseguir calcular o total de pagamentos que vamos fazer. Portanto, total, aliás, já não vou considerar aqui nos custos, vou considerar eventualmente aqui algo ao lado e não lhe queria chamar aqui análise financeira, queria-lhe chamar aqui eventualmente, vamos fazer aqui uma planilha mais interessante. Ups, não era isto que eu quero, era isto, ok? Onde aqui vamos chamar a tudo isto análise cash flow simples e depois temos aqui uma segunda componente onde dizemos análise financeira genérica, vamos chamar assim. Portanto, uma coisa é a análise do cash flow, que eu vou desde já tabelar assim, e depois as coisas vão sendo um bocadinho mais complicadas à medida que aqui vamos inserir determinadas coisas, mas vamos por aí, ok? Aqui quero isto. E agora aqui análise financeira genérica, portanto, antes de mais... e portanto vamos aqui falar de custos também, ainda dentro daquilo que é a análise financeira genérica. Vamos continuar a utilizar aqui alguns parâmetros também, provavelmente vamos precisar disto tudo e mais, que eventualmente surjam, dependendo de onde vamos na série. Análise financeira genérica. Muito bem, custos. Então, o primeiro custo que nós podemos já calcular é o custo de capital, ou sobre o capital, não próprio, portanto, capital alheio. Eu vou aqui tirar o sobre, porque se de facto eu não tiver aqui um rigor para tentar que todas estas colunas fiquem o mais curtinhas possível, nós de facto vamos, depois sai basicamente o ecrã e eu tenho que andar a arrastar as barras de um lado para o outro. Muito bem, custo de capital alheio é muito simples. E aqui vamos ter, em análise financeira, de facto isto é necessário, vamos ter que fazer
o total de maturidade, no fundo. Portanto, uma coisa é um custo mensal que nós temos, outra é o anual, basicamente é multiplicar o custo mensal por 12, e outro é o custo durante a maturidade do investimento. Okay? Vou inclusivamente colocar aqui maturidade do investimento ou maturidade do crédito. Normalmente até falamos mais na maturidade do crédito ou na maturidade do financiamento, porque são coisas diferentes. Agora aqui eu estava a assumir já, e portanto eu voltei aqui atrás para meter tudo direito. Eu estava a assumir que a maturidade do investimento será a mesma do financiamento, do crédito, e pode não ser, e portanto vamos separar isto. Ok, custo de capital alheio. O custo de capital alheio é muito simples. Durante toda a maturidade, e agora pensem comigo se isto faz sentido, é até bastante simples. Se nós multiplicarmos a maturidade em meses vezes o número, ou multiplicarmos por, aliás, não é? Maturidade por a prestação, portanto, que nós temos, que basicamente será a prestação então mensal, a obrigação, vezes o termo em meses, e já agora aqui estamos a atribuir 30 anos, ok? 360 meses, nós vamos ter efetivamente aquilo que é todo o capital pago neste investimento. Faz sentido? Portanto, este é o total todo que nós vamos pagar dividido em capital e dividido em juro, ok? Mas esta não é o custo do capital alheio ainda. Este aqui é todo o capital que nós vamos pagar, e aliás, agora até para ser sincero, para ser mais rigoroso e para que isto fique mais transparente, eu vou até colocar capital pago, ok? Portanto, aqui o anual será basicamente dividirmos este pelos 360, aliás, não pelos 360, peço desculpa, por 30, naturalmente, e este aqui ser este dividido por 12. Portanto, onde basicamente vamos ter a prestação novamente mensal, o valor total anual e o valor de toda a maturidade. Até aqui, tudo perfeitamente simples, tudo muito, muito fácil de entender. Agora vamos pensar no custo do capital alheio, ou seja, quanto é que nos custou efetivamente financiarmos este negócio. Portanto, estes 89 mil, nós vamos pagar 144 mil, a diferença será então este valor menos este, o que dá o total do capital alheio que efetivamente vamos pagar ao banco. Este será o custo do capital, ou seja, vamos pagar 54.931,35 € como resultado de nos termos financiado em cerca de 90 mil euros e de virmos ter que pagar ao banco 144 mil euros. Mas agora, o custo do capital, este é o total, mas queremos saber anualmente e mensalmente. É muito simples, eu vou já colocar, isto vai ser tudo automático. O total anual é simplesmente este valor a dividir pelo termo, pela maturidade do crédito. Ou seja, anualmente, em média, e agora é muito importante fazer aqui uma ressalva no custo do capital alheio, média, ou como média, ponderada do investimento ou da maturidade total do investimento. O que é que eu quero dizer com isto? Isto é extremamente importante. Não é a mesma coisa dizermos assim, ok, este é o meu custo anual no ano 1, no ano 2, no ano 3. Não. Vocês lembram-se que no último episódio eu mostrei-vos a fórmula das hipotecas, em que basicamente o total de juro a pagar diminui ao longo do tempo e o total de capital aumenta ao longo do tempo. E, portanto, aqui no custo do capital alheio, isso tem que ser considerado e fatorizado, está bem? Isto é uma média ponderada do tempo todo. Mensalmente, vamos simplesmente dividir isto por 12. E, portanto, isso quer dizer que, em média, na maturidade completa do crédito dos nossos 400 euros, nós vamos, 400 euros e 7 cêntimos, vamos pagar 12 euros de juro. Ou seja, 12 euros. Reparem, podemos pensar ao contrário, a conta é exatamente igual, mas só para vos explicar, se nós multiplicarmos este valor pelo total de prestações, ou maturidade em meses, que é a mesma coisa, dá-nos os 4.000. Aliás, há aqui alguma coisa que parece não estar bem, só um bocadinho. Isto é a maturidade do crédito. Anualmente, vamos dividir por isto.
pelo total, exatamente, e aqui vamos dividir por 12. Parece-me que aqui há, só um bocadinho, este valor mensalmente multiplicado pela maturidade. Não podemos multiplicar, certo, podemos multiplicar pela maturidade. Ora, este total é a diferença, ok? Se dividirmos isto pela maturidade, dá os tais 152. Não, este 152 já é naturalmente mensal. Assim é que é. Portanto, este valor não será este, será o L27 sobre a maturidade. E agora, o anual será este multiplicado por 12, ok? Mas atenção, isto são as médias ponderadas. Agora, pensando de outra forma, se nós, mensalmente, em média, pagamos este valor como custo do capital e multiplicarmos pela maturidade, vai dar o total. Isto é, como eu vos disse, é matemática. Deixem-me só compor aqui esta célula. É matemática por outra forma. Claro que a conta é exatamente o mesmo, mas só para vos explicar, este valor multiplicado pela maturidade dá o total de custo do capital alheio na maturidade toda do crédito. Okay? Isto é muito simples, não se prendam com os termos, é uma coisa muito simples e, de facto, não tem grande ciência. Se vocês pensarem, voltem atrás para rever o que eu disse, é muito fácil. O que quer dizer também que, em média, por cada 400 euros de prestação que nós pagamos, nós, em média, estamos a pagar 152,59 euros de juro. Mas atenção, média ponderada de todo o financiamento. Sabem porquê? Porque agora podemos calcular o custo efetivo do capital alheio. Ok? Não posso fazer assim tanto. Ora, eu vou aqui colocar efetivo do capital alheio. Ok? E porquê o custo efetivo? Porque este aqui é uma média ponderada. Agora temos o efetivo verdadeiro. Só que temos um pequeno problema. Para calcular o custo efetivo do capital alheio, nós precisamos de um parâmetro muito específico. Nós precisamos de em que mês é que ele... a que mês é que diz respeito, ou a que prestação é que ele efetivamente diz respeito. Porque, como volto a dizer, o juro baixa ao longo do tempo, o capital sobe ao longo do tempo. E, portanto, o custo do capital alheio efetivo depende do mês em que estamos. Claro que se falarmos do total para a maturidade toda do financiamento, ele tem que ser igual a este. Eu até vou colocar aqui exatamente igual e vou aqui colocar uma célula estranha desta cor para depois vos explicar como é que podemos, pela matemática, ir dar a este número por um caminho totalmente diferente para que percebam o raciocínio, ok? Mas, e eu agora poderia aqui colocar a fórmula e explicar-vos a fórmula. Não é o objetivo, acho que ninguém está, ou muito pouca gente está interessada nisso. Aquilo que eu vou fazer é utilizar o próprio Excel para nos dizer isso. Porque o Excel tem uma fórmula, vocês devem se lembrar da PGTO, que é esta prestação, e esta prestação é total. Está aqui encapsulado capital e juro, não é? Aliás, aqui, quando eu digo capital, tecnicamente falando, mais juro pago. Portanto, este é o total pago ao banco, onde está capital e onde está juro. O custo sobre o capital é que será a diferença entre o valor financiado, ok? Aqui inclui mais juro. Eu estava aqui a talhar esta explicação. Como esta fórmula, a PGTO, reparem até, eu vou aqui colocar... Calcula o pagamento periódico de investimento de anuidade com base em pagamentos periódicos constantes, daí só funcionar para a taxa de juro fixa, e uma taxa de juro constante. Peço desculpa, com base em pagamentos periódicos constantes, o que quer dizer, e vocês provavelmente conhecem bancos que têm prestações ajustáveis e prestações fixas e não fixas. Isso é uma coisa, eu estou a assumir que elas são sempre fixas, e uma taxa de juro constante, ok? Por isso é que esta fórmula só funciona para taxas de juro fixas. No entanto, esta fórmula dá, como acabámos de ler, o pagamento periódico, ou seja, a prestação. Mas esta prestação divide-se em capital e em juro. Nós podemos calcular o custo efetivo do capital alheio para um determinado mês, ok?
eu vou aqui colocar mês da prestação. O total no final da maturidade tem que ser igual por esta forma. A diferença tem que vir dar esta. Mas para eu calcular mensalmente, depende do parâmetro. E qual é que é a fórmula? O Excel tem também uma forma que, salvo erro, será... Aliás, vamos fazer isto de outra forma. Antes de eu explicar essa fórmula e de vos dizer qual é, faz sentido explicar uma coisa. Antes. Que é o capital pago. Ou seja, sem o juro. Okay? Este é só o capital, este é o custo efetivo do capital alheio, que é o juro. É tão simples quanto isso. Portanto, na prática, posso fazer isto assim. Não queria alongar-me nestas colunas, mas vai ter que ser. Uma coisa é o capital, outra é o juro. Qual é o capital a ser pago? Complicado, não é? Será exatamente igual ao valor financiado. Ok? E também vou colocar esta célula, como se houvesse dúvidas. Vamos lá chegar por outra forma. Vou calcular esta célula assim e vamos dizer que automaticamente o anual, em média, novamente, todas estas questões têm que ser em média, ok? Todas estas questões têm que ser em média. E aqui o anual não divide por 12, naturalmente, divide pelos 30, o que, na verdade, eu vou aqui ter que fazer outra coisa, que é a maturidade em anos, que é um valor a introduzir. Eu vou pôr 30 anos e aqui será, isto para facilitar e para termos a certeza que depois não há divergências, em meses, ok? Portanto, aqui o anual divide não por 30, mas pela maturidade, que é a mesma coisa, é um facto, mas eu estou a atalhar o processo e não quero fazer isso, quero ser rigoroso, portanto, assim é que é. Okay? Esta fórmula aqui já passa a ser cinzenta, portanto, vocês só colocam maturidade em anos e ele dá maturidade em meses ou número de prestações, é a mesma coisa. Aqui sim divide sempre por 12. Este F6 está a dividir exatamente, aqui sim pela maturidade, certo? O capital pago será então o valor anual e será este dividido por 12 ou este dividido pela maturidade. Como veem, é exatamente a mesma coisa, portanto não precisamos de ter cá as duas fórmulas, ok? O capital pago, volto a dizer, em média, aplica-se exatamente este comentário. Eu vou aqui buscar este comentário e aplicá-lo aqui, ok? Em média, ponderada ao longo de todo o investimento, se vocês disserem assim, Dr. Artur, eu vou financiar-me passado 10 anos, dos 30, eu vou liquidar todo o empréstimo. Este valor em média dos 10 anos funcionou? Não. Okay? É só se mantiverem a maturidade inicial, porque tudo muda. Se eu chegar aqui e disser que quero 29 anos, tudo muda. A própria média também mudaria. É sempre referente à maturidade inicial. Se a mudarem, tudo muda. Aliás, deixam de pagar juro, não é? E, portanto, tudo muda. E reparem, se passado 15 anos, metade do crédito, liquidarem tudo, basicamente há uma prestação que será isto sobre 50% em termos de capital. Okay? Quando liquidam, pagariam este valor dividido por 2. Espero que faça sentido. Em média, porque na prática pagam mais, porque a metade do crédito ainda falta mais de metade do capital a pagar. Portanto, esta média só se aplica matematicamente caso sigam o empréstimo, o financiamento, até ao final da sua maturidade. Okay? Espero que isto esteja claro. Ainda estamos a falar de coisas simples, mas eu de facto gostaria mesmo de enfatizar certas coisas, porque senão as coisas vão ficar um bocadinho mais complicadas, embora nós aqui não vamos complicar muito isto, isso fica para o nosso curso de investimento imobiliário nível 2, para investidores profissionais, se quisermos, ou que queiram ser profissionais, assim é que é. Mas, apesar de tudo, temos que aqui ter, de facto, uma linha matriz rigorosa, apesar de estarmos a falar ainda de coisas simples. E quero que toda a gente entenda, naturalmente. Muito bem, vamos então aqui ao custo efetivo do capital alheio, ou seja, o juro, para um dado mês. Qual é a questão? A questão aqui é que depende do mês. Agora já não estamos a falar de médias ponderadas, já estamos a falar do custo efetivo e... como é que nós calculamos esta forma? Reparem que nós temos então a fórmula da prestação, a PGTO,
ok? Em português, em inglês será PMT, e vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui, ok? Mas vamos dizer uma coisa, em vez de ser a PGTO, é a IPGTO, I de interest, se faltasse dúvidas. E a IPGTO temos na mesma a taxa, certo? Que é a taxa de juro anual pro rata, não ao ano, mas à maturidade, correto? O período a que diz respeito, e aqui vamos ter que colocar... Ok, às vezes é um bocadinho mais complicado, tudo bem. Faz-se difícil o Excel. Agora sim, o período a que diz respeito, e neste caso será sempre o mês, ok? O número de períodos, F6, é a maturidade do crédito em meses, faz sentido, e o valor atual, ok? Que basicamente é o valor da dívida. Porquê é que diz atual e isto pode-vos meter alguma confusão? Porque vocês dizem assim, mas passado algum tempo o valor atual já não é esse. Esta fórmula prevê o aumento, e daí chamar-se valor atual, o aumento do valor de crédito, o valor financiado. Daí que há valores que deixam de ser atuais. Aliás, tanto é que vocês podem utilizar o valor futuro, ok? Que basicamente é para um crédito que prevejam já aumentar. E depois o fim ao início, que tem que ver com os pagamentos serem, no fundo, atualizados no final ou no início de cada ano. Basicamente tem uma diferença de um mês, mas faz diferença nas contas. Não vamos entrar por aí, vamos manter isto tudo muito simples e, portanto, aqui repare-se que, e é muito importante ver isto, no primeiro mês nós vamos ter um custo efetivo do capital alheio de 259 euros. Coisa que em média só são 247, ok? E se mudarmos isto para 2, ele vai diminuindo. Vocês podem ver que à medida que eu vou aumentando, ele vai diminuindo. Ok? Ele vai diminuindo. E vamos admitir que este parâmetro será igual à maturidade dividida por 2, a meio do crédito. A meio do crédito nós já pagamos menos do que a média, ok? O que quer dizer que o juro não decresce linearmente, decresce mais do que linearmente. Se conhecessem a fórmula das hipotecas saberiam isso sem fazermos esta conta. Vamos aqui colocar 36, ou seja, passado 3 anos, já começamos a estar dentro da média. Se no final... Portanto, o nosso crédito tem 360 meses, vamos admitir no mês, na prestação 300, praticamente já não pagamos quase juro nenhum. Passado, nas últimas prestações, praticamente não pagamos custo nenhum. É por isso que muita gente diz, e eu próprio tenho que fazer essa análise dependendo dos investimentos, muitas vezes não compensa amortizar créditos passado algum tempo, porque o juro paga-se todo no início, ou a grande maior parte, todo não, tem que ser rigoroso, a grande maior parte do crédito paga-se, a grande maior parte do juro paga-se no início, ok? Portanto, esta célula também é automática, esta célula também vai ser automática, mas vai ser uma automática muito especial, e este parâmetro, sim, vai ser a inserir. Eu tenho que inserir este parâmetro para ele me calcular isto. Nesta célula, o que é que nós podíamos fazer? Poderíamos aqui fazer várias coisas. Nomeadamente, aliás, eu vou fazer a coisa bem. Fazendo a coisa mal, basicamente multiplicávamos este valor por 12, que é sempre um valor aproximado. Este é efetivo e este é aproximado. Mas nós estamos a calcular o custo do capital efetivo e, portanto, eu vou colocar as coisas bem feitas. Este custo será não igual a este, mas sim esta fórmula. Já agora, vocês têm que negativar aqui para que ele apareça um valor positivo, porque por definição, e não por defeito, mas por definição, este valor aqui é sempre negativo, ou seja, se eu tirar aqui o menos, ele vai me dar um valor negativo, porque é para a análise financeira de custo de cash flow, então vocês negativam, eu não tinha explicado isso, para que ele apareça positivo, para fazermos, como são custos, eu já aqui tenho custos a vermelho, eu sei que todos estes valores são negativos, ok? Mas se quisessem seguir a análise financeira correta, aí teriam que trabalhar com valores negativos aqui nestas células. Então como é que nós fazemos isto? É muito simples. Nós vamos pegar nesta célula, vamos colocar aqui e vamos fazer
menos esta célula 12 vezes. Em que a primeira célula é esta, a segunda, portanto, a primeira célula é do parâmetro, a segunda será o parâmetro mais 1, a terceira será o parâmetro mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. E pá, eu agora enganei-me aqui, de facto. O parâmetro é a célula M, portanto não é nada disto. O mais 8 terá que ser aqui, naturalmente. O mais 7 terá que ser aqui. E eu já vou explicar, no fundo, qual é a grande diferença entre calcularmos a coisa assim e queria-vos explicar. Isto é tudo muito importante para vocês também perceberem como é que funcionam os próprios a análise financeira não matemática, não é? Portanto, perceberem, no fundo, a ideia atrás das coisas. Agora sim, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10 e mais 11. Não temos mais 12 porque temos o primeiro, que é o próprio mês. Muito bem, temos isto. Repara-se que se eu chegar, e é por isso que eu me dei este trabalho, portanto, esta célula também vai ser automática e vamos centrá-la. E vamos aqui ter já agora um problema grande. Se eu colocar isto a 360, ele vai-me dar negativo. Porquê? Porque 360 é a última prestação e eu estou a dizer 360 mais 1, 360 mais 2 e a fórmula sabe que isso não é verdade. Vamos ter que aqui colocar, e já vamos fazer isso, um se. Mas para já, vamos calcular isto assim. Porquê é que eu me dei este trabalho? Por causa de uma coisa muito simples. Se nós pegarmos neste valor e multiplicarmos por 12, ele é diferente, certo? Este é o custo efetivo. Este seria uma média pro rata ao ano de um valor efetivo, que é diferente de um valor efetivo, ok? Foi por isso que eu me dei este trabalho. Espero que tudo agora faça sentido. Vamos lá então colocar aqui um se. Nós já aqui tínhamos um se em alguma fórmula. Salvo erro no IMT. Exatamente. Estou aqui a ser um bocadinho preguiçoso, eu sei, mas é mesmo assim. Se... E agora vamos aqui buscar... Ups. Agora as coisas vão ficar um bocadinho mais complicadas. Eu vou eliminar isto. E também queria eliminar este. Ok. Puxo para baixo. Se este... mais 12... Ok? Reparem. Se o parâmetro mais 12... O parâmetro inserido mais 12 for maior... Ou mais 11, aliás. Lembra-se que na fórmula só vamos até mais 11. Como é que está? For maior do que a maturidade. Ok? Se isto acontecer, aliás, se for menor, então está tudo bem. Aquilo que nós queremos fazer é apresentar todo este valor. Certo? Se for menor, damos um erro. Neste caso, está certo. Se colocarmos 358, temos um problema. O M30 mais 11 foi menor do que isto? Não. Então deveria ter dado erro. Vamos aqui colocar um erro assim. Exatamente. Ok? 360 dá erro. 320 já não dá. 1 já não dá. Ok? Em particular, não devemos dizer erro, devemos dizer prestação muito avançada. Ou impossível. Alguma coisa do género. Muito bem. Estamos quase a terminar esta aula. Estamos a falar de coisas um bocadinho que podem às vezes ser um bocadinho maçadoras, mas são extremamente importantes. Eu não estou a querer fazer de vocês analistas financeiros, nem estas aulas, vamos ser muito sinceros. Precisávamos de muitas horas e eu vos explicar muitas coisas. Nem o curso de investimento imobiliário nível 2 vos
tende a fazer analistas financeiros, bem pelo contrário, tende a ensinar-vos as partes relevantes da análise financeira que vocês precisam para ser melhores investidores. E é isso que eu aqui estou a fazer, embora aqui estejamos ainda em coisas muito simples e, portanto, no curso de investimento imobiliário nível 2 é bastante mais avançado. Não diria mais complexo, mas mais avançado. O que é que falta? Muito bem, falta uma coisa. Falta chegarmos a estes valores efetivos, ok? É muito simples. Repare-se que o capital pago, aqui estamos numa média ponderada, aqui estamos a pagar, estamos a falar do juro efetivo. Aliás, falta uma coisa antes de irmos por aí. Eu vou já agora aqui introduzir outra coisa e sempre que introduzo aqui alguma coisa tenho que completar. Estamos a falar do capital efetivo pago. Okay? Que será exatamente igual a este, mas não uma média. O Excel também tem uma fórmula, eu vou calculá-la aqui, não é a I de Interest PGTO, é de P de Principal PGTO. Okay? A PGTO, eu agora tenho que aqui ver o que é que está mal, portanto, exatamente, este parâmetro também tem que ser colocado, bate certo já, ele já, pelo menos já nos dá um valor. Taxa, que será a F3, exatamente, estes valores aqui estão todos descoordenados. A taxa de juros será a F4, dividida por 12, certo? O período, a maturidade, será não a M30, mas sim... E já agora, porque é que eu nesta fórmula tenho a M31? Exatamente. É precisamente a M30, faz sentido. O número de períodos não é 30, não é 360, portanto não é a F5, é a F6 e o valor atual é a F3. Eu não fixei as células, não estava a pensar fazer isso. Ou seja, repare-se que se nós somarmos o capital efetivo pago no primeiro mês, estamos a falar no primeiro mês, com o juro efetivo no primeiro mês, ele dá a prestação. Também não poderia ser de outra forma, não é? Mas, para que percebam, se eu mudar aqui 2, a soma já vai ser diferente da prestação, porque o capital está no mês 2 e o juro só está no mês 1. Mas se eu atualizar aqui, reparem como é bonito e o total vai sempre dar ao mesmo sítio. Desde que estes parâmetros sejam iguais, 40, 40, ele vai dar a mesma coisa. Okay? Tão simples quanto isto. Espero que vos tenha ajudado a perceber. Anualmente, temos que copiar esta forma. Não temos hipótese nenhuma. E eu poderia-vos poupar a isso, mas não quero. Sempre que dei aulas, nunca poupei os meus alunos às partes mais complicadas, portanto não é aqui que eu vou fazer. Acho que temos que passar pelas partes mais complicadas para realmente apreciarmos as mais fáceis. E esta fórmula vai dar um bocadinho de trabalho. Vocês se calhar já estão a perceber porquê. Porque temos que atualizar células. Poderia eventualmente fixá-las, mas não é isso que aqui vamos fazer. Portanto, aqui ele por acaso até funcionou. Vamos ver se vamos aqui analisar. Portanto, se o M31, que não será o M31, será o M32, 30 aliás. Portanto, esta é a primeira coisa que tem que mudar. Aqui não estamos a falar de M31, estamos a falar de M30 sempre. Portanto, esta é a primeira coisa que muda. Estejam atentos e percebam porque é que as coisas estão erradas para perceberem a mecânica atrás das fórmulas, ok? Isso é muito relevante. É por causa disso. Eu podia pedir ao editor de vídeo, ao Talos, para parar aqui o vídeo, mas não o vou fazer. Eu quero que vocês tenham acesso aos erros e a estas mudanças para perceberem a mecânica atrás das coisas, porque senão é muito simples, mas não aprendem tanto, ok? 40, muito bem. Agora, nesta fórmula, temos o valor atual, está certo, temos a taxa de juros e o resto já me parece bem. Exatamente. Portanto, o resto, de facto, não pode mudar. A única coisa que muda é o parâmetro em que estamos. O que quer dizer que, se nós somarmos isto com isto, isto não com o 34, mas sim com este, temos
este mesmo valor. Nem poderia ser diferente. Qualquer... Eu já agora vou fazer isto. Portanto, será a soma do capital efetivo. Okay? Isto aqui estamos a falar de média. Isto estamos a falar de capital efetivo. E já agora este valor diz respeito aqui. Novamente tenho que preencher esta célula. Uma coisa são as médias ponderadas do capital, do custo do capital alheio e do capital efetivamente pago. Também teremos o juro pago por média. Este aqui é capital mais juro efetivos. Desta forma está correta. Estas duas são médias ponderadas. Ok. Atenção que eu ainda aqui vou falar nesta aula de coisas importantes. Eventualmente teremos que fazer aqui uma parte 3 desta aula. Já está a ficar de facto um bocadinho extensa demais. Média ponderada, efetivo, ok? Este valor diz respeito à soma dos efetivos, que tem que dar igual a um efetivo. Um efetivo tem sempre que dar um efetivo, ok? Efetivo dá isto, que dá isto, ok? Não temos aqui truque nenhum. O capital efetivamente pago na maturidade é, repare-se, o valor financiado. Nem poderia ser diferente. Okay? Se der diferente por alguma forma que estejam a fazer, está errado. Vocês não vão pagar mais ao banco do que aquilo que pediram emprestado, em capital. Okay? Isso não pode mudar, qualquer que seja a maturidade, qualquer que seja outra coisa, não muda, ok? A taxa de juros não interessa, o capital é sempre o mesmo, sempre. Muito bem, aqui temos o se também, portanto à partida está tudo certo. Se nós mudarmos aqui para 1 e aqui para 1 e aqui para 355, dá erro, e aqui também, está certo. 1, coisa bate certo, ok? Perceberam agora? Este parâmetro é essencial. Vou aqui colocar também o documentário a dizer mês da prestação, ou número da prestação, mês ou número. Na verdade, número faz mais sentido, da prestação. Ok? Muito bem. Esta aula, meus caros e minhas caras, esta aula já vai longa. Faltam aqui explicar algumas coisinhas. Na próxima semana vamos acabar esta parte do custo do capital. Está bem? Até ao próximo vídeo. Fiquem bem, todos e todas. Bons negócios imobiliários. Espero estar-vos a ajudar com isto e espero naturalmente que esses bons negócios imobiliários que façam sejam impulsionados por estas aulas. Fiquem bem. Até à próxima semana.